Se você quer saber o que é a energia potencial gravitacional e como calculá-la, então essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Na aula de hoje, então, vamos falar sobre a energia potencial gravitacional. Mas o que vem a ser essa energia? Vamos lá para a definição. Olha como que eu coloquei aqui para vocês. A energia potencial gravitacional é a energia que um corpo possui devido à atração gravitacional. Nesse caso, o corpo apresenta certa massa e se encontra a uma determinada altura em relação a um referencial inercial. Ou seja, pessoal, você tem um plano de referência, certo? Essa altura que eu falei para vocês está relacionada com um plano de referência. E como que eu calculo a energia potencial gravitacional? É muito simples. A energia potencial gravitacional, que é dada em Joule no sistema internacional, certo? Você coloca lá um J maiúsculo, certo? Assim como qualquer energia é medida em Joule no sistema internacional, vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa, no caso, é dada em quilograma no sistema internacional. A gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Aqui na Terra, ou você vai usar 9,8 ou aproximar para 10. E a altura é dada em metros. Então, de novo, para calcular a energia potencial gravitacional, basta você multiplicar a massa do corpo vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que essa altura é em relação a um plano de referência. Certo, pessoal? Não esqueçam disso. Uma outra maneira de imaginar a energia potencial gravitacional, imagine que é uma energia armazenada. Se eu soltar um objeto de certa altura, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar energia cinética, ele vai ganhar velocidade. Então imagine que você tinha uma energia armazenada em forma de potencial, e aí depois essa energia se transforma em energia cinética. Ela tem a possibilidade de se tornar outro tipo de energia. Certo? Por isso, energia potencial. E olha só, quanto maior for a altura que eu soltar algo, maior vai ser a possibilidade dela ganhar energia. No caso, energia cinética. Então, maior é a energia potencial gravitacional. Aqui vamos fazer um exemplo. Olha só, qual é a energia potencial gravitacional de uma bola, sabendo que ela se encontra a 4 metros do solo, o solo é nosso referencial, e sua massa é igual a 0,5 kg. Aí use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, de novo, eu tenho aqui uma bola, está a uma certa altura, certa massa dela é 0,5 kg, na altura que ela está do solo é 4 metros, certo? O solo é nosso plano de referência. Quase sempre é o solo, pessoal, mas tem que ficar atento no enunciado, porque às vezes o exercício muda esse plano de referência. E a gravidade a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado, como na maioria dos exercícios aí que envolve a Terra. Vamos lá. Como que eu calculo a energia potencial gravitacional nesse caso? Então a massa da bola já está em quilograma, se não tivesse, eu teria que transformar, certo? Então 0,5 quilogramas vezes 10, que é a gravidade, vezes 4, que é a altura em relação ao solo. Certo? Fazendo essa multiplicação, 0,5 vezes 10 dá 5, vezes 4 vai me dar 20 joules. Lembrando que a energia potencial gravitacional é medida em joule no sistema internacional, assim como qualquer outra energia. Certo? Então, de novo, pessoal, energia potencial gravitacional, quando que um corpo possui? Quando ele tem uma certa altura em relação a um plano de referência. Certo? Se eu tiver essa bola aqui em cima do solo, e o solo é nosso plano de referência, a altura seria 0. Então, 0 vezes tudo isso aqui, daria que a energia potencial é 0. E se o corpo está abaixo do plano de referência, aí, do seu referencial, quer dizer que a energia potencial gravitacional é negativa. Então, olha só para vocês verem que interessante. Aqui no começo, a energia potencial gravitacional, certo? Antes de eu soltar a bola, era 20 joules. Mas quando ela começa a descer, essa energia vai se transformando em cinética, até que na hora que ele bate aqui embaixo, a energia cinética já é os 20 joules, certo? Que foi tudo transformado, e a potencial gravitacional vai ser, no caso, 0, já que a altura é 0.
Então vamos pensar o seguinte, lembra de trabalho? A gente já fez uma aula aqui sobre trabalho da força-peso. Mas lembra na aula anterior, nós comentamos que quando você realiza trabalho, se esse trabalho for positivo, significa que o corpo ganhou velocidade, ganhou energia cinética. Certo? Então, pensa assim, no começo aqui eu tinha 20 joules de energia potencial gravitacional. Aí na hora que bate no chão, eu tenho 0. Então, se eu fizer 20 menos 0, vai me dar o que a bola ganhou de energia cinética, que é os 20 joules. Então, quando eu pensar em trabalho da força-peso, eu não faço, no caso aí, a energia potencial final menos inicial, eu faço ao contrário. Eu faço o que tinha no início menos o que vai ter no final. Certo? Nesse caso, eu daria 20 menos 0, que daria 20 joules que a bola ganha nesse processo. Por isso que quando a gente fala de trabalho da força-peso, ele é calculado por menos a variação da energia potencial gravitacional. Certo? Por que menos? Porque, de novo, pessoal, pensa nesse exemplo que eu fiz aqui. No caso, a bola tinha energia potencial gravitacional de 20 joules. Aí imagina que ela é solta. Na hora que ela bate, ela tem 0. Então quer dizer que a bola ganhou esses 20 joules como energia cinética. Certo? Então quer dizer que esses 20 joules são positivos. A bola ganhou, ela ficou mais rápida. É um trabalho, no caso aí, positivo. Então por isso que eu faço a energia inicial menos a final. Por isso que é menos a variação da energia potencial gravitacional. Não quer dizer que é um valor negativo, e sim que é o inicial menos o final. Sempre que a gente usa a variação de algo, a gente não faz o valor final menos o inicial? Aqui, para calcular o trabalho da força-peso, seria o valor inicial menos o final. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente fixar o que foi visto hoje. Olha esse primeiro exercício. As eclusas permitem que as embarcações façam a transposição dos desníveis causados pelas barragens. Além de ser uma monumental obra de engenharia hidráulica, a eclusa tem um funcionamento simples e econômico. Ela nada mais é do que um elevador de águas que serve para subir e descer embarcações. A eclusa de Barra Bonita, no rio Tietê, tem um desnível de aproximadamente 25 metros. Qual é o aumento da energia potencial gravitacional quando uma embarcação de massa, no caso 1,2 vezes 10 a quarta quilogramas, é elevada na eclusa? Então, pessoal, a gente sabe quanto que vai ser a variação aqui da altura, 25 metros. Certo? Então, essa que vai ser a altura, tomando aí o nível mais baixo como referência. Ok? Então, o que a gente vai ter? Que a energia potencial gravitacional é a massa vezes gravidade vezes altura. Eu tenho que calcular aí qual que é o aumento da energia potencial gravitacional, considerando o nível mais baixo como referência. Então, no caso, a massa foi dada, já está em quilograma, né? 1,2 vezes 10 a quarta quilogramas. A gravidade a gente vai usar 10, certo? E aí, a altura, 25 metros. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Que 1,2 vezes 10 a quarta, que é a massa, vezes 10 vezes 25. 25 de novo, pessoal, porque eu estou tomando como referência o nível mais baixo aí. Certo? Então, se a outra parte está a 25 metros de altura em relação a esse, então o nosso H é 25 metros. Agora vamos multiplicar. 1,2, certo? Vezes 10 vezes 25. Vai dar, no caso, 300. Então, 300 vezes 10 a quarta. Vamos acertar aqui, né? Deixar a notação científica para ficar melhor, né? Olha só, pessoal. O que eu posso fazer aqui no caso? A vírgula está aqui no final, né? Eu posso andar 1, 2 casas para a esquerda. E quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Eu andei 2 casas, somo 2 no expoente. Então, vai ficar 3,0 vezes 10 a sexta, o quê? Joule. Que é, no caso, a alternativa D. Certo? Então, resposta da questão 1, alternativa D. Agora vamos para a questão 2. Olha só, a altura do Morro da Urca é de 220 metros e a altura do Pão de Açúcar é de cerca de 400 metros, ambas em relação ao solo. A variação da energia potencial gravitacional do bondinho com passageiros de massa total de M igual a 5.000 kg no segundo trecho do passeio é... Então vamos pensar, pessoal, de novo. Ó, você tem que a altura do Morro da Urca é 220 metros. E a do Pão de Açúcar é 400 metros. Certo?
Então, a gente está tomando como plano de referência aí o próprio solo. Aí eu quero saber o quanto que varia a energia potencial gravitacional, certo? Quando o bondinho vai para o segundo trecho aí do passeio, certo? Que é no Pão de Açúcar. Tá vendo que sai de 220 e vai para 400 metros de altura. Então, variou a energia potencial gravitacional. Eu não estou calculando o trabalho, pessoal. Estou calculando aí a variação da energia potencial gravitacional. Porque se eu calculo o trabalho é energia inicial, certo? Energia potencial inicial menos a final. Aqui está pedindo a variação. Então, é a final menos inicial, como a gente sempre calculou variação de algo. Então, ó, a variação da energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional lá no Pão de Açúcar, menos a energia potencial gravitacional no Morro da Urca. Certo? O MU aqui de Morro da Urca. Então, o final aqui é o Pão de Açúcar, o inicial é o Morro da Urca. E como que eu calculo a energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, no morro, no caso aqui do Pão de Açúcar, é só fazer a massa vezes a gravidade vezes a altura do Pão de Açúcar em relação ao solo. Menos, aqui no Morro da Urca, a massa vezes a gravidade vezes a altura do Morro da Urca em relação ao solo. A gente tem que a massa é 5.000 kg, a gravidade é 10, a altura do Pão de Açúcar em relação ao solo é 400 metros e o do Morro da Urca é 220 metros. Então vamos lá. Então fazendo aqui, pessoal, 5.000 vezes 10 vezes 400 vai me dar, no caso, 20 milhões. E 5.000 vezes 10 vezes 220 vai me dar 11 milhões. Então 20 milhões menos 11 milhões dá 9 milhões. Vou deixar o 9 milhões na notação científica. Ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então vai ficar 9 vezes 10 a sexta joules. Certo? Já que 1 milhão é 10 a sexta. Então 1 milhão vezes 9, 9 milhões de joules. Isso daí foi a variação da energia potencial gravitacional, que no caso aí é a letra D de dado. Certo? Outro jeito de calcular. Eu podia ter subtraído aqui, ó, no caso de altura final menos inicial. Eu podia ter feito aqui 400 menos 220. Certo? Aí depois, essa diferença de altura, eu multiplicava aqui pela massa vezes a gravidade. Certo? Também daria certo, para a gente calcular aí a variação da energia potencial gravitacional. Só toma cuidado de novo, pessoal. Aqui não estava pedindo o trabalho da força-peso, porque o trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional. Certo? O trabalho aqui, no caso, seria menos esse valor aqui. Menos 9 vezes 10 a sexta joules. Porém, está pedindo a variação da energia potencial gravitacional, que no caso foi 9 vezes 10 a sexta joules. Certinho? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.